Olha, a equipe da Jovem Pan conseguiu uma entrevista exclusiva com um general oficial de alta patente das Forças Armadas da Ucrânia. Nessa conversa, ele traz declarações inéditas sobre as relações entre Brasil, a Ucrânia e a Rússia, comenta também a possibilidade de negociações e fala sobre a situação no leste ucraniano. Confira agora na reportagem do nosso correspondente internacional e também com a tradução do Bruno Canhato, Luiz Kawaguchi. Eu estou agora num bunker, numa instalação militar secreta na capital ucraniana, Kyiv. E eu vou entrevistar o general Andriy Kozemiak, que é o comandante de um dos mais importantes batalhões aqui da região da capital ucraniana. O nome do batalhão dele é Esperança e o símbolo é aquele avião Antonov, que foi o maior avião do mundo, que foi destruído pela artilharia russa logo no começo da guerra. General, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber se o senhor tem alguma mensagem para passar para o povo brasileiro. Em primeiro lugar, gostaria de lhe dar as boas-vindas à Ucrânia. O Brasil é um país famoso pelo futebol e outras conquistas. Me parece que ele nunca foi indiferente à Ucrânia, porque muitos jogadores de futebol brasileiros jogam hoje conosco e na nossa liga principal. Por isso, esperamos que o Brasil esteja com o povo ucraniano. General, a população brasileira está um pouco dividida sobre quem está certo nessa guerra, se é a Ucrânia ou é a Rússia. E uma questão muito presente para os brasileiros é se há algum problema, se o Brasil deve ou não intensificar ou manter as relações comerciais com a Rússia. O presidente Bolsonaro, ele esteve na Rússia antes do início da guerra e fez negociações comerciais, principalmente na área de fertilizantes, de energia nuclear para geração elétrica. Também negociou aí a possível compra de armamentos da Rússia. Na sua opinião, isso pode prejudicar a Ucrânia? Eu penso, felizmente, que o povo brasileiro não vivenciou na sua história o que a Ucrânia vive hoje. Imagine o Brasil acordando de manhã e sendo atacado pela Argentina. Simplesmente porque a Argentina queria conquistar um pouco do território do Brasil, ou não gostou de algumas decisões políticas que o Brasil tomou. Foi assim que fizeram conosco. Hoje estão morrendo centenas de pessoas em nosso país. Mais de 500 crianças já morreram. E quase 4 milhões de pessoas deixaram o país. Então, eu te faço a pergunta. Por que o Brasil deveria se preocupar se a Rússia vai entregar ou não armas com ogivas nucleares? Agora, na Ucrânia, após 55 dias de guerra, a Rússia já está pronta para usar essas armas nucleares e testá-las na nossa população e no nosso território. De quem o Brasil vai se proteger com essas armas? Quem vai atacar? Por que o Brasil precisa disso? E no final, por que o Brasil precisa desses laços com os russos? Muita gente no Brasil acha que essa guerra poderia ter sido evitada se a Ucrânia tivesse desistido de participar da OTAN antes do conflito. O que o senhor acha disso? O fato é que, em 2018, o parlamento ucraniano, com mais de 300 votos, decidiu que um dos principais objetivos da Ucrânia é ingressar na OTAN. E isso foi incluído na Constituição. Pode acontecer negociações, talvez um referendo, mas o povo ucraniano deve votar e as Forças Armadas da Ucrânia devem responder a respeito disso. São os guerreiros do nosso país que o protegem hoje. Se o povo decidir por uma espécie de trégua ou negociarmos algum tipo de acordo, então talvez seja real. Agora, durante a guerra, sem um referendo e sem a aprovação da população e dos combatentes das Forças Armadas, isso não é possível. General, há muitas dúvidas no Brasil sobre a existência de elementos neonazistas nas fileiras do exército ucraniano. Isso é verdade? Tem neonazistas no exército daqui? Não se convença disso, porque nosso exército é composto pelo povo ucraniano. Hoje, nosso exército é todo o povo ucraniano. São todas as pessoas que foram submetidas aos bombardeios, torturadas em cidades ucranianas. Este é o nosso exército. Não são neonazistas, não são nacionalistas, são pessoas comuns. General, a guerra entrou numa segunda fase agora. A esperada tentativa de invasão russa da região de Donbás começou.
O que o senhor espera daqui para frente na guerra? A situação no Donbás agora é muito complicada, mas o que é decisivo na batalha pelo Donbás é a defesa heróica de Mariupol. Hoje, Mariupol é aquela fortaleza que não está dando a oportunidade para o exército russo se mover na guerra em Donbás. Portanto, quanto mais Mariupol resistir, mais chances temos de vencer. E eu tenho certeza de que Mariupol sobreviverá. E mais uma vez, quero dizer aos brasileiros que nós vamos vencer. Digo aos brasileiros que eles devem acreditar na nossa força e que nós vamos vencer. Muito obrigado pela entrevista.